Tic-tac, tic-tac. Moraes vira réu e tem 21 dias para se defender. Então, meu bom dia para você nessa segunda-feira, que já amanhece explosiva. Porque pela primeira vez na história, nós temos o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que virou réu em um processo da Justiça Americana por censura. Gente, eu já acho difícil que algum ministro da Justiça Brasileira na história inteira tenha virado réu da Justiça Americana. Ainda mais por censura, violação de direitos humanos. Olha só o que o Poder 360 publicou. Moraes é citado por e-mail em ação dos Estados Unidos e tem 21 dias para a defesa. O advogado Martin de Luca enviou uma citação neste domingo ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por e-mail, para que o magistrado responda a um processo movido pela rede social Rumble e pela Trump Media Technology Group dos Estados Unidos. Vamos lembrar que a Trump Media, que tem aí a Truth Social, ela só funciona em cima da plataforma da Rumble, que o Supremo baniu do Brasil. Então ambas estão entrando com uma ação contra o Alexandre de Moraes, entraram com uma ação pedindo danos. Não especifica o valor dos danos, mas esses danos certamente são de milhões e milhões, dezenas de milhões de reais. Será que o dano pedido e ao qual o Moraes vai ser condenado, tudo indica, é maior ou menor do que os 80 milhões que eles receberam do Vorcaro, hein? A família deles, a Viviane Barsi. Conta aí pra mim o que você acha, se vai dar mais ou menos do que os 80 milhões, pra saber se eles vão entrar no prejuízo ou não, comparando com o contrato. Olha lá, De Luca publicou a intimação judicial no seu perfil no X. De acordo com o documento, Moraes terá 21 dias para responder à petição inicial. Caso não apresente defesa, o processo vai ser movido à revelia, sem a participação do ministro. Num outro vídeo que eu fiz, o pessoal pediu para eu explicar o que é a revelia. A revelia, gente, é quando ele responde no processo, independentemente dele responder, dele ir lá peticionar, ele se torna réu e ele pode vir a ser condenado, mesmo se ele está no processo peticionando, se defendendo, participando. Isso é um processo movido à revelia contra alguém. A pessoa não está lá se defendendo, apresentando provas, apresentando pedidos, mas ela ainda assim vira ré, é processada, pode ser julgada e pode ser condenada. Então, tic-tac, tic-tac, ministro. 21 dias, ministro Moraes. O relógio está correndo contra você. E como será que o Moraes vai reagir a essa justiça golpista e trumpista dos Estados Unidos, hein? Será que Moraes vai colocar todo mundo no inquérito, dizer que eles fazem parte, a justiça americana faz parte de uma organização criminosa transnacional, da mesma forma como Elon Musk? O próprio Poder 360 explica em uma segunda matéria uma alternativa que o Moraes tem. Olha aí, o Moraes poderia contestar a citação, alegando a nulidade da citação, dizendo: eu não posso ser citado por e-mail, dizendo que e-mail não substitui o procedimento da Convenção de Haia, que é o tratado internacional para citar réus em outro país. Só que esse argumento do Moraes ele vai cair por terra e eu te explico por quê. A Convenção de Haia ela foi tentada antes, o procedimento da convenção. Lê comigo o que o próprio advogado das empresas, o Martin de Luca, escreveu nas redes sociais e o Poder 360 reproduziu aqui, ó. Em vez de permitir que a notificação prosseguisse, as autoridades brasileiras transformaram o processo em um escudo político para Moraes. Eu vou te explicar tecnicamente como que esse escudo aqui foi constituído, porque é grave. A Rumble e a Trump Media, elas pediram a citação do Moraes pela Convenção de Haia, por esse procedimento da convenção, que é o caminho normal nesses casos. A citação acontece via um procedimento de cooperação jurídica internacional que precisa ser validado aqui no Brasil pelo STJ. O pedido chegou ao Brasil. E aí entrou em cena a PGR, que se manifestou contra o prosseguimento da citação. Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça, um lugar também em que Moraes tem uma grande influência, da mesma forma como tem na PGR, e aí o STJ, presidido pelo ministro Herman Benjamin, rejeitou o pedido em um processo sigiloso, rejeitou o pedido de citação. E sigiloso por quê, hein? Citação de réu em processo civil estrangeiro é matéria pública por natureza. Não existe justificativa em tese para correr esse processo por sigilo, debaixo de sigilo, no escurinho. E pior, o STJ analisou o mérito da questão e disse que o Moraes não poderia ser citado em corte estrangeira por causa dos seus atos jurisdicionais. Olha, gente, eu estou em centenas de cooperações internacionais da Lava Jato. Lembra da Lava Jato?
A Lava Jato, gente, tá quase esquecida. E eu ultimamente percebi que muita gente esqueceu o que foi a Lava Jato. Foi o grande caso contra a corrupção no país da história. Foi o único em que a gente conseguiu recuperar. Eu coordenei a Lava Jato em Curitiba e a gente conseguiu recuperar mais de 25 bilhões de reais. Algo que nunca aconteceu no país. Pela primeira vez, a gente colocou criminosos poderosos em série na cadeia. Até o STF, no fim, brindar todo mundo e mais um pouco. Agora, eu atuei, então, em uma série de cooperações internacionais da Lava Jato e a regra geral do STJ é só verificar os requisitos formais, não analisar o mérito. A manobra de invocar a ordem pública para blindar o Moraes é um desvio muito conveniente para impedir a citação. E mais, o argumento de que o ato jurisdicional não pode ser questionado em corte estrangeira, gente, é falso. Quando há um abuso de poder, violando direitos humanos, como violou a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão, pode. A própria justiça americana respondeu a essa manobra grosseira do STJ. A Suprema Corte da Flórida autorizou a citação por e-mail. E a Corte Federal aplicou. O que Moraes vai fazer agora, hein?